Jornal da Manhã e as eleições 2022. E agora chegou a hora de nós mantermos contato com ele, que já está conectado conosco, nosso comentarista político, o Piara Bosque. Bom dia, Piara. Tudo bem por aí? Excelente quinta-feira para você. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcos. Bom dia a todo mundo que está ouvindo o Jovem Pan Joinville nesta quinta-feira com cara de segunda e véspera de sexta. Boa, Piara. O Piara, que análise que você faz, né, do efeito desta briga por votos entre o eleitorado bolsonarista, travada, né, entre o Esperidião Amin do PP e também o Jorginho Melo do PL? Os dois podem crescer nessa disputa, levando esse round aí para o segundo turno, ou vai ter perdas no caminho? A avaliação que a gente faz, e ficou muito explícito esse confronto no debate que a Jovem Pan News de Florianópolis fez na terça-feira, que a gente acompanhou lá presencialmente, Jorginho Melo e Amin tentando lá convencer o eleitor bolsonarista que o outro já esteve andando alinhado com o PT em algum momento das suas longuíssimas carreiras políticas. Tanto a Amin quanto o Jorginho têm longas carreiras políticas em Santa Catarina, e em algum momento andaram alinhados com o PT, sim. Ambos têm verdade nas suas falas, então são coisas que eles vão ter que lidar com isso, até porque se levar muito ao pé da letra, até o Bolsonaro já votou no Lula em algum momento, né? Ele admite que em 2002 ele votou no Lula, mas e voltando para a eleição atual, uma coisa que fica clara é que eles têm uma compreensão de que tem espaço para uma candidatura do Bolsonaro no segundo turno da eleição catarinense. Eu acho que tem espaço até para duas, mas uma com certeza vai estar lá. Então eles estão brigando para ver quem é o mais merecedor disso, cada um do seu jeito, assim. O que vai ficando claro para mim é assim: Jorginho Melo foi provocado no debate diversas vezes sobre ter fotos com Dilma Rousseff quando ela era presidente, como candidata, como ministra, como presidente em si. E no final ele usou praticamente as considerações finais dele para lembrar que o Amin em 2006 apoiou Lula no segundo turno, e Lula apoiou Amin naquele segundo turno que o Amin foi derrotado por Luiz Henrique naquele em 2006. Então a disputa vai ficando clara. Eu acho que ela é mais interessante pro Amin. O Amin conseguiu trazer o Jorginho para esse debate. E aí, como o Jorginho tem que convencer que o 22 é o candidato do Bolsonaro, etc., o Amin talvez tenha colocado uma dúvida, e fica essa questão. É interessante. Agora, vamos ver se tem realmente espaço só para um no segundo turno, como é que vai ficar, qual é o efeito disso nas próximas pesquisas. É esperar para ver, né? O Piara, agora a gente sabe que, além, né, dessa representação da ala bolsonarista, da ala lulista, tem também o candidato que, obviamente, está nessa campanha, está no trabalho de chamar a atenção dos eleitores nessa estratégia de candidatos mais neutros a essa polarização. Isso está acontecendo em Santa Catarina? Qual é a tua leitura sobre isso, hein? Bom, como a gente percebe em nível nacional, o discurso de terceira via ele não pegou, ele não empolgou. A ideia de nem Lula nem Bolsonaro no Brasil não funcionou. Por mais que a Simone Tebet cresça 1, 2, 3 pontinhos nas últimas pesquisas, não é algo que vá abalar a polarização nacional. O que acontece em Santa Catarina é que a gente tem duas candidaturas que tentam estadualizar o debate, que são a do governador Carlos Moisés, que se elegeu a bordo da onda Bolsonaro em 2018, depois se afastou e tenta recuperar parte do discurso, mas sem parecer uma adesão clara ao Bolsonaro, sem subir na moto, como a gente diz, e a candidatura do Jean Loureiro, ex-prefeito de Florianópolis. Ele já declarou pessoalmente que o voto dele é Bolsonaro, mas ele não tem talvez a legitimidade para se apresentar como bolsonarista, embora tenha muitos bolsonaristas na sua chapa, no seu palanque. Então eles tentam transformar o debate mais estadual. O Moisés com o repertório do que ele fez como governador, e o Jean Loureiro com o que ele fez como prefeito de Florianópolis. Então, mas mesmo assim, os dois, de alguma forma, sabendo que Santa Catarina é um estado em que o Bolsonaro deve ter uma vantagem muito ampla em relação a Lula nas pesquisas, e que o bolsonarista é um eleitor que cobra posicionamento, eles não vão ficar exatamente neutros. O Moisés já começou, a partir de ontem, 7 de setembro, levou uma propaganda, tanto na TV quanto nas redes sociais, em que ele coloca
em que ele fala que se elegeu com o Bolsonaro, que não se afastou das promessas que fez na campanha, tentando até uma sutil crítica ao Supremo Tribunal Federal, que ele não tem o hábito de fazer. E o G. Loureiro também está procurando uma forma de entrar. Ele já tem o João Rodrigues, que prefeito de Chapecó, bolsonarista explícito, que vai entrar cada vez mais na campanha, já gravou depoimento por horário eleitoral, mas no debate já deu para ver que ele deu uma estocada nos governos de Lula e Dilma num confronto ali com o Décio Lima, o candidato do PT. Então talvez ele tente se acoplar pelo antipetismo, não pelo bolsonarismo explícito. Mas assim, neutro, não é um bom caminho em Santa Catarina, não. E o Piara, para a gente fechar a nossa participação por aqui hoje, as manifestações de ontem aconteceram dentro do esperado, de forma pacífica? Dentro do esperado, a gente com um grande volume, muita gente na rua. Bolsonaro mais uma vez provou que é o personagem da política brasileira que mais consegue engajar seus eleitores nesse momento. Nas pesquisas ele está atrás do ex-presidente Lula, mas na rua ele tem vencido. O PT não tem conseguido fazer mobilizações desse tamanho como tem feito o presidente ao longo de todo o mandato, né? A gente quer aquela comparação, alguns lugares deu mais, outros lugares deu menos, etc. Mas a fotografia ficou boa para o Jair Bolsonaro. E no palanque, ele tratou o bicentenário da independência como um palanque de campanha eleitoral, com os excessos e os arroubos que um palanque de campanha eleitoral tem. Se isso é bom ou ruim, o eleitor que julgue. O eleitor que avalie nesse momento, né? Ô Piara, muito obrigado, boa quinta pra você, amanhã sexta-feira a gente espera aqui ao vivo no mesmo horário pra gente comentar e atualizar o cenário político em Santa Catarina. Um abraço, até amanhã. Um abraço.